E também tivemos um processo de destaque na seção 2 de dissídios individuais, que envolveu a empresa LG. A repórter Luana Carvalho acompanhou o julgamento e tem mais detalhes. Olá, Luana. Olá, Ana. O caso julgado pelos ministros da seção 2 de dissídios individuais envolveu a empresa LG, que entrou com mandado de segurança com pedido de liminar contra a decisão da Justiça do Trabalho no Amazonas. A terceira vara do trabalho de Manaus havia determinado o bloqueio de 3.400.000 das contas da empresa. É que o dinheiro deveria ser repassado para pagar uma dívida trabalhista de uma indústria que havia sido condenada em outro processo. A LG havia alugado imóveis dessa indústria e, por isso, a Justiça determinou que o pagamento dos aluguéis fosse feito em juízo para a amortização do débito trabalhista. Veja como foi o julgamento na reportagem. A Evadim Indústria Amazônia devia mais de 18 milhões de reais em outro processo trabalhista. A LG, que alugava galpões da indústria, afirmou em recurso não ser a real devedora e que, por isso, o bloqueio violaria direito líquido e certo. Afirmou ainda que os únicos pagamentos dos aluguéis devidos já teriam sido feitos e que o juiz responsável pela decisão se encontrava impedido, já que seria irmão do advogado da indústria. A relatora do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministra Adelaide Miranda Arantes, negou o pedido de desbloqueio da verba. A ministra aplicou a orientação jurisprudencial 92 da SDI2, que diz: não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma, mediante recurso próprio. É passível de impugnação por medida judicial própria, embargo de terceiro e agravo de petição. E no tocante à alegação de impedimento do magistrado que proferiu o ato tido por coator, em razão de a reclamada Evadim Indústria Amazônia S.A., executada nos autos principais, ser patrocinada por escritório de advocacia, no qual um dos sócios seria irmão do referido juiz. Matéria que deve ser atacada por meio processual próprio e adequado, exceção de impedimento ou ainda a requerimento da parte nos próprios autos a qualquer tempo, tendo em vista que a alegação de impedimento não se sujeita à preclusão. O ministro Vieira de Mello Filho frisou que ficou comprovado que o contrato de aluguel entre as empresas permanecia valendo e que a LG se comprometeu a depositar os valores em juízo. A terceira, que fora intimada a prestar os valores em juízo e não efetivamente a Evadim, assumiu essa responsabilidade, ela assumiu o cumprimento. Ela agora se insurge contra o ato em venire contra factum próprio, no sentido de que não quer o cumprimento da ordem porque não tem mais relacionamento com a Evadim. Isso ela tinha dito anteriormente, que esse contrato de locação teria terminado. E o juiz, em decisão judicial, comprovara que se mantinha o contrato de locação. E foi comprovado, faticamente, que o contrato continuava. Em síntese, havia o contrato, embora tivesse dito que não havia o contrato. O ministro acrescentou que o magistrado que determinou o cumprimento da ordem judicial não era o mesmo da ação principal e que, por isso, deveriam aplicar ao caso a súmula 127 da SDI2, que diz: na contagem do prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou. O ato que está sendo cumprido é o primeiro. E aí a coisa se fecha. Porque se é o primeiro ato, então o mandado de segurança não é mais cabível, porque já decaiu. E intermediado com a anuência dela e com outro fato. O juiz, no caso, o impedimento não produziria o seu efeito, mas ficaria a recomendação que ele não participasse mais, enquanto o advogado for o irmão dele, mas não há nulidade, porque ele simplesmente reiterou o ato anterior. Ele falou, olha, não foi cumprido o ato, cumpra-se. A relatora agregou a súmula 127 ao voto. Para o ministro Douglas Alencar Rodrigues, que também acompanhou a relatora, a decisão regional estava de acordo com a lei. O contrato persistiu vigente e isso configura, em relação aos valores eventualmente pagos, transferidos a título de locação, fraude à execução. E essa fraude à execução impõe os efeitos que são próprios, que envolve a apreensão do patrimônio do terceiro que descumpriu a decisão judicial. O voto da ministra Adelaide foi aprovado por unanimidade.